rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar aqui a respeito desse jogão de bola, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser realizado no Maracanã, 50% de cada lado, a torcida do Vascão vai invadir e espera-se aí que batemos o recorde aí do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser realizado nesse domingo às 18h30, né? Apesar de que houve aí alguns problemas de cadastramento aí para facial, né? De repente aí pode estar prejudicando principalmente a torcida do Vasco, já que a do Flamengo já vem ali com o cadastro dos jogos anteriores. Pode estar aí sendo uma manobra aí, uma bola fora do time rubro-negro. Esse jogo vai ter aí a transmissão do Premier exclusivo, né? E a gente sabe que é um jogo difícil. O Flamengo, mesmo com aí vários desfalques, é um elenco muito valioso, né? Um elenco de muitas estrelas. Tem ali a possível estreia também do Alexandre, que foi contratado agora há pouco tempo aí pelo Vasco. Max Mimi também é provável a sua estreia nesse clássico. E a gente sabe aí que o Maracanã tem aí um problema do gramado, mas parece que dessa vez aí o gramado vai estar em bom estádio, com um grande clássico, um jogo aí que vai ser de suma importância aí para a afirmação do Vasco no Campeonato Brasileiro. A arbitragem desse jogo vai ficar por conta aí do Rafael Claus de São Paulo, né? Ele que é árbitro FIFA, e o VAR vai ficar também por conta do xará ali, Rafael Trace, lá de Santa Catarina. Espero que os dois aí possam ter aí um bom papel, que não prejudique o andamento do jogo, né? Já que a gente sabe que é um jogo de muita rivalidade, né? Tem sempre uma confusãozinha. Então o Rafael Claus tem que estar ali tranquilo para levar o jogo da melhor forma possível. A gente sabe que é um jogo ali que promete ser o mais disputado ali, já que na partida passada aí foi aquele vexame da torcida do Vasco ali, aquele 6-1 ali, o time do Vasco muito mal, vivia uma fase muito ruim, né? Vasco que havia sido goleado pelo Criciúma, pelo comando ali do Ramon Dias, né? Onde foi a sua demissão aceita pelo departamento de futebol do Vasco. Teve aquela entre-safra ali com o Rafael Paiva, né, que classificou o Vasco ali na Copa do Brasil, e acabou aí entregando o comando para o Pacheco, que em 3 jogos aí foram 3 derrotas. Infelizmente aí passou teve uma passagem, né, muito ruim, e ali foi a virada do Vasco. O Pedrinho, que não conseguiu ali ver futuro para o Português, e acabou entrando em acordo e dispensando o Boina, né, mandando o Boina de volta para casa. E aí teve ali aquela virada, o Paiva assumiu ali, implantou ali um espírito vencedor no time do Vasco, deu ali moral para os jogadores, fez poucas modificações, apenas 2 modificações basicamente, né, que foi a entrada do Hugo Moura e também do Cocão na cabeça de área, já que nesse setor o Vasco tinha muita dificuldade. O Galdames, o Zé Gabriel eram os principais jogadores, e os Força também eram os principais jogadores que atuavam ali naquele setor. Tinha uma marcação muito frouxa ali, e o Paiva detectou essa deficiência, fez com que esses 2 atletas entrassem e deu ali um certo apoio defensivo ao Vasco. Aí ele implantou ali o 4-3-2-1, né? Um esquema que vem dando certo no time do Vasco, né? Os jogadores se adaptaram bem ali a esse esquema, e de 18 jogos ali o Paiva tem 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, várias viradas ali, inclusive ali na Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Paranaense. O time vem crescendo, né? Apesar dos resultados ruins, né, na última partida aí contra o Atlético Paranaense. Apesar de ter se classificado, o Vasco vem crescendo bastante na competição, ocupa aí a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, né? O Flamengo vem em 4º com 44, ali é uma distância de 10 pontos, os dois com o mesmo número de jogos, né? 24 jogos para cada um. E a classificação do Vasco foi sofrida ali, cansativa. Espero aí que o Paiva tenha dado um pouco mais de descanso para os atletas que participaram daquela competição, né? E graças a Deus
conseguimos ali a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. O Vasco vem vivendo aí um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nas últimas 5 partidas, né, o Vasco teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Flamengo teve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Então o Flamengo vem tentar a reabilitação e o Vasco vem tentar aí dar o troco, né, daquela última partida vexatória, aquele 6-1 ali, que na minha opinião marcou ali a virada, a males que vem para o bem. O Vasco tem ali o desfalque do João Vitor, né, que foi suspenso aí por 3º cartão amarelo. Também tem a do Adson, que foi a última contusão que o Vasco teve, né? Inclusive o Rafael Paiva tem ali algumas dúvidas para a escalação do time no lugar do Adson, que vem fazendo muita falta. E que o Flamengo tem ali muitos desfalques também, um time que vem desfalcado, mas como o elenco do Flamengo é um elenco surtido de craques, tem ali as últimas do De La Cruz, o Pedro, que vai fazer muita falta, e também a do Michael, que chegou e logo foi contundido ali, um problema na coxa esquerda, e está no departamento de futebol. A provável escalação do Vasco deve ser a seguinte: Léo Jardim, PH, Maicon, Léo Pelé e o Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Esforça e Payet. E aí vem a dúvida do Rafael Paiva entre Ryan, que foi o titular contra o Atlético Paranaense, o Jean, David, né, o Emerson Rodrigues, e também a estreia do Maximime, que pode estar jogando ali pelaquela posição ali pela direita. O Verratti, né, o nosso artilheiro no comando do ataque, e o David, que é um jogador aí que é importante também no ataque do Vasco. O Flamengo deve vir com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, e pode ter aí a escalação do Alexandro, né, a sua estreia, ou então o Ayrton Lucas, que sentiu no último jogo contra o Bahia. O Pulgar no meio de campo, juntamente com o Léo Ortiz, Arrascaeta e o Gerson. E no ataque, o bom Luiz Araújo, um jogador que incomoda bastante. E o Bruno Henrique, que é o cara aí que está tomando o lugar do Pedro enquanto ele estiver fora, já que o Gabigol vem aí sendo preterido pelo Tite. É um cara que parece que o Tite não gosta muito desse atleta, que é um jogador aí que, na minha opinião, é muito fraco, é muita mídia. A minha opinião sobre o jogo aí, né, é a hora de acabar com a má fase do Vasco contra o time do Flamengo, né? O Vasco vem aí deixando muito a desejar quando joga contra o time rubro-negro. No retrospecto, são 422 jogos, né? O Flamengo tem 164 vitórias, o Vasco 139, e ainda houve aí 119 empates. Nos últimos 20 jogos é a maior vexame que o Vasco pode estar proporcionando para sua torcida. São 20 jogos, o Flamengo venceu 15 vezes, o Vasco venceu apenas 3 e ainda teve 2 empates. Então é um jejum muito grande. O Vasco vem dando muito mole para o time rubro-negro, nosso maior adversário, nosso maior rival. Então tem que voltar a boa fase do Vasco, que naquela época que o Eurico Miranda dava uma ênfase maior a esse clássico, ele tinha razão, porque vencer do Flamengo é um jogo diferente. A gente sabe que quando a gente vence do Flamengo, a gente cresce na competição. Então tá na hora da gente poder aí buscar essa vitória. As dúvidas aí, né, o Flamengo tem ali a estreia do Alexandre no lugar do Ayrton Lucas, né? O Vasco tem a do Ryan aí, como eu já comentei, no lugar do Adson, que faz muita falta. O Vasco que tem que estar ali explorando a ausência, principalmente do De La Cruz e também do Pedro, que são titulares absolutos do time rubro-negro, né? O De La Cruz ali é o motorzinho do time, é um cara que organiza ali o meio de campo juntamente com o Gerson. E o Pedro é o artilheiro da equipe do Flamengo. Você vê quando o Pedro não está em campo, a dificuldade dos mulambos para fazer gol. E o Vasco ali, né, tem o Adson, que faz muita falta. E espero aí que o Rafael Paiva possa estar ali povoando um pouco mais o meio de campo, né? Já que o Flamengo tem muita gente no meio de campo, eles jogam praticamente com 4 jogadores. O Vasco tem que estar, na minha opinião, botando ali o Jean David, ou então promover ali a estreia do Maxime
porque são jogadores que o Maxime é um cara que joga mais no meio, mas pode estar fazendo ali a ponta direita, já jogou ali muitas vezes lá em Portugal pelaquela posição, e o Jean David é um atacante que repõe muito bem, é um cara que gosta de jogar mais derivando para o meio, para poder estar ajudando ali o Payet. É importante ali que o Rafael Paiva possa estar escolhendo esses dois atletas aí para poder combater o meio de campo juntamente com o time do Flamengo. O Verratti, né, vem vivendo ali uma boa fase, né, nos clássicos. Foram 7 gols em 10 clássicos. Na última partida, inclusive, apesar da derrota, foi ele que fez o primeiro gol da partida, né? Um cara que incomoda bastante. O Vasco tem que estar ali jogando mais pelo lado esquerdo, apesar de que o próprio Alexandro, que é um jogador aí que já jogou na seleção brasileira, mas está desentrosado com o time, pode estar estreando nessa partida, mas para mim o calcanhar de Aquiles da defesa do Flamengo é ali o Davi Luiz. Ele sempre dá um molezinho, principalmente nos clássicos, né? É um jogador ali instável, ele deixa muito a desejar, e o Vasco tem que estar atacando por ali. Por isso que eu acho que ele deve escalar o Jean David, que é o cara que ataca e consegue ali recompor ali com certa facilidade. Outro jogador que também, na minha opinião, vai ter ali uma importância muito grande é o David, que no último jogo contra o Atlético Paranaense sentiu ali o cansaço, não fez uma boa recomposição. Espero que ele já tenha ali descansado para poder estar atuando bem contra o Flamengo, que é importante ali o David no ataque para pressionar a saída de bola do Flamengo, juntamente com o Verratti, porque a gente sabe ali que os jogadores do Flamengo, apesar de ter ali do meio de campo para frente jogadores de categoria, a zaga do Flamengo ali, principalmente com o Wesley, não tem uma boa saída de bola, é um jogador também que é meio instável, um jogador que sente a pressão. Então o Vasco tem que ter ali essa preocupação em não deixar o Flamengo sair, e ao mesmo tempo tomar ali muito cuidado com o Arrascaeta e o Gerson, que são ali com a ausência do De La Cruz, os jogadores responsáveis ali pela articulação do time do Flamengo. O Hugo Moura e o Sforza, que na minha opinião tomou a posição de titular na cabeça de área, tem que estar preocupado ali com esses dois jogadores e também dar um suporte defensivo, principalmente ali pelo lado esquerdo, quando o Piton vai ao ataque para poder estar tentando ali aquela jogadinha ali do Vasco para o Verratti. Então eu acho que principalmente ali o Sforza tem que estar preocupado com a armação do time do Flamengo jogando pela esquerda, que eles vão tentar explorar ali as costas do Piton, que infelizmente ali é um lado do Vasco ali que sofre bastante, decorrente ali a falha ali. O Vasco já tomou ali 2 gols contra o Atlético Paranaense aí nos últimos jogos pela lateral esquerda ali nas costas do Piton. Então o Vasco tem que estar ali atento a essa jogada e principalmente na entrada da área ali, tá resguardando aquele chute da meia-lua ali, que o Vasco também peca bastante aí nessa questão da marcação na entrada da área. O Léo Pelé, na minha opinião, teve uma boa participação contra o Atlético Paranaense, tem que estar jogando daquela mesma forma, com seriedade, rechaçando as bolas, sem tentar sair jogando. Quando apertar, chuta para frente, tira o perigo dali, para a gente poder ter mais tranquilidade na criação das jogadas, que com o Verratti em campo e também ali com o Payet, que na última partida fez uma boa atuação, mas teve que sair para estar recompondo ali o sistema defensivo, já que o Ryan tinha sido expulso. O Payet não é um cara que recompõe muito bem. O Vasco quer ficar ali sem a recomposição do David, do Payet e também do Verratti. Então o Rafael Paiva preferiu estar botando ali o Emerson Rodrigues para dar um pouco mais de mobilidade àquele setor. Então eu acho que o Payet hoje vai ter aí uma participação muito importante. Espero que ele esteja inspirado para poder estar ali servindo, né, os atacantes do Vasco, e quem sabe também ele possa estar fazendo ali um golzinho para a gente poder dar a forra daquela goleada ridícula que o Vasco teve na última participação. Tá chegando a hora, é a hora da verdade. O Vasco tem que se firmar no Campeonato Brasileiro, e nada melhor do que vencer o Mulambo para poder estar crescendo, diminuindo ali a vantagem de 10 pontos que ele tem em relação ao Vasco,
e quem sabe a gente não passe ele de passagem, porque o Vasco vive um melhor momento no Campeonato Brasileiro. Peço a você aí que deixe o seu comentário, ele é de suma importância, você já sabe, aqui o canal é de vascaíno para vascaíno e a resenha é importante no chat aí para a gente trocar uma ideia e poder estar divulgando aí o nosso canal a cada vez mais vascaíno por todo o Brasil. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas, vamos para cima deles Vasco, vamos vencer os Mulambo. Fui!